A proposta da equipe de Lula de apresentar uma proposta de emenda à Constituição para furar o teto de gastos e cumprir promessas de campanha causou indignação na sociedade e levou parlamentares a iniciarem uma articulação para impedir a aprovação do absurdo. O senador Lazier Martins admoestou: sem teto e sem noção. O presidente eleito confirma dia após dia aquilo que todos temíamos. Suas declarações públicas revelam um governo populista, sem qualquer respeito pelo dinheiro público e que alimenta a inflação e os juros, jogando contra os investimentos e os empregos, prejudicando as classes menos favorecidas. Muito mais que o mercado, o Congresso e a sociedade precisam continuar em alerta para esse desastre anunciado para a economia. O senador Plínio Valério anunciou: do jeito que enviaram a PEC sem teto, não voto a favor nem a pau. Caso contrário, seria aceitar a condição de mané que o PT e o ministro Barroso querem nos impor. O Congresso Nacional não é quintal do PT. E nós brasileiros não somos manés. Respeito. O senador Carlos Portinho relatou: frustramos a manobra. No Senado conversamos e construímos. Não será no atropelo. Não será sem diálogo. Rodrigo Pacheco, respeite o Senado. Demos uma breve demonstração da nossa força hoje. A sociedade exige respeito. Não vão condenar nosso futuro com essa PEC. Tragam o futuro ministro da Economia, Fernando Haddad, para explicar a PEC da gastança, seus impactos, como vai recuperar o rombo ao longo do ano e para que ele avalize. Por que não? Todas as propostas econômicas no governo Bolsonaro foram pessoalmente negociadas por Guedes e o Congresso. O senador Luiz Carlos Reis, por seu turno, analisou: a PEC fura-teto é um cheque em branco para um grupo político que nada de braçada na corrupção. Para garantir o Auxílio Brasil, precisamos de 50 bilhões. O texto original não passa. De minha parte, esperem oposição. O deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança avaliou: não há urgência ou justificativa para votar a PEC da inflação. É o centrão da Câmara e do Senado querendo agradar o bandido, pautando essa bomba para receber apoio. A culpa pelo aumento de preços e de impostos será dos deputados e dos senadores, não PEC da inflação. Dólar está só decolando com as expectativas de alta da inflação geradas pela PEC de transição. Para a moeda não entrar em órbita, o mercado não pode ficar sabendo que o sempre visou aumento geral de impostos, controle do câmbio e imposição de limites para a saída de capital. Gerar uma crise como na Venezuela, Argentina, Bolívia, Chile, etc., é só uma etapa. O objetivo é transformar o Brasil e os demais numa só região empobrecida, dependente, sem voz e sem classe média, para controlarem tudo e todos sem oposição. O calabouço para onde quer nos levar já foi determinado. Amenizar o discurso pode agradar os economistas por um tempo, mas não altera em nada o curso e objetivo final. Como dizia Olavo Setúbal, economistas sabem projetar tudo sobre o mercado, mas nada sobre política. O deputado federal Paulo Eduardo Martins, candidato ao Senado pelo Paraná nas eleições de 2022, advertiu: o PT não quer furar o teto de gastos, ele quer destruir. Votaram contra o teto e contra todas as medidas de austeridade fiscal propostas desde Fernando Henrique Cardoso. Acreditar que querem somente uma licença temporária para depois respeitar o teto é pueril. A PEC do PT merece a lata do lixo. Fábio Faria, ministro das Comunicações do governo Bolsonaro, opinou: essa PEC já está fazendo estragos e vai custar caro para o Brasil. Compromissos sociais são fundamentais e foram ampliados no governo, mas sempre com responsabilidade fiscal.
O mercado não é uma pessoa, um especulador. É um medidor que sabe se as ações que o governo está tomando são necessárias ou populistas. Quando o mercado reage, é porque a capacidade da União de fechar as contas está comprometida. Com a intenção de fazer uma PEC social, o efeito será exatamente o contrário. Dólar explodindo, juros altos, inflação alta, risco Brasil subindo e o pobre será o mais penalizado. Tiro no pé. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, satirizou: novo dicionário da imprensa brasileira. Orçamento secreto, emenda de relator. PEC fura-teto, PEC da transição. Corrupção, conflito ético. Só não entendo por que chamam essa PEC de PEC da transição, quando na verdade é a PEC pro fura-teto. Se isso se concretizar, teremos mais juros, mais inflação, mais desemprego. Quem vai se dar mal? O PT? Não, o pobre. O pessoal do PT estará nos jatinhos dos amigos. O deputado federal Carlos Jordi rechaçou. A PEC da transição foi apresentada. Dentre os vários pontos da proposta, a mais grave é excluir o Bolsa Família do teto de gastos e sem prazo. Não há definição de valor, nem de adicionais. É um cheque em branco. O rombo poderá ser de 300 bilhões. É uma ódia irresponsabilidade fiscal. Carmelo Neto, o deputado estadual mais votado do Ceará nas eleições 2022, explicou: todo o legado de Bolsonaro em reduzir a dívida bruta para 77,5% do PIB está sob ameaça pela PEC do rombo de Lula, que pretende aprovar 175 bilhões em crédito extraordinário. A XP apontou que isso pode fazer a dívida subir para 97,5% do PIB. Quando isso acontecer, faz o L. O investidor Leandro Russell, membro do Conselho do Brasil Paralelo, argumentou: a apresentação da PEC da gastança deixa claro que o objetivo do PT é destruir o Brasil. Mais uma vez. Faz o L, otário. PEC da picanha prevê 200 bilhões de gasto além do teto, sem limite de tempo. A Argentina, aqui vamos nós. Faz o L. Alan Gani, PhD em Finanças, citou: PEC da transição igual a PEC da transição para virar Argentina. XP traz relatório dizendo que se a PEC da transição para virar Argentina, passar, a dívida pública chega a 92% do PIB. É endividamento de pandemia sem ter tido uma pandemia. Esse endividamento nos coloca em risco de calote. Faz o L para não quebrar, mané. Grande mídia reconhecendo o caos da PEC de transição. Agora, ou fazem o L, ou construam um DeLorean para voltar no tempo e apertar o 22. Clauber Pires comentou: o dinheiro que o ladrão quer na PEC da picanha já fez as malas e fugiu do Brasil. O jornalista Kim Paim questionou: PEC pode gastar em 4 anos o que a reforma da Previdência ia economizar em 10. Quem vai assinar o pedido de impeachment? Por favor, senadores Eduardo Girão, Reins e Carlos Portinho, alguém precisa parar a PEC do rombo. Uma coisa é garantir o Auxílio Brasil, outra é dar um cheque em branco e destruir a responsabilidade fiscal. O jornalista Cláudio Humberto relatou: não leva fé. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgou a agenda da semana que vem sem nenhuma menção à análise da PEC fura-teto. O pior é que a volta ao trabalho é chamada de esforço concentrado. O economista João Henrique da Fonseca comentou: senador Tasso Gereissati diz que a PEC da transição é absurda e diz que votará contra. Gereissati é o primeiro nome de peso que apoiou Lula e que agora bate de frente com o governo eleito. Pessoal que fez o L realmente se arrependeu antes de o L assumiu. Senadores se assustam com reação do mercado. Alcolumbre fala em aprovar apenas 1 ano na PEC e não todos os 4 anos. Pessoal percebendo que, se forem sócios dessa tragédia, serão cancelados nas urnas.
O Centrão tem que ser muito burro para apoiar uma PEC que autoriza gastança por 4 anos. É muito mais vantajoso para o Centrão aprovar um ano só e ter a oportunidade de negociar gastos todos os anos. Se aprovar em 4 anos, Lula não precisará mais deles. Lula está de salto alto. Além disso, deveriam aprovar uma PEC totalmente desidratada, mesmo que seja só em 1 ano. Se for gorda demais, o mercado pode estourar do mesmo jeito. Quanto menos derem a Lula, melhor para a economia e melhor para eles mesmos. Terão mais margem de negociação com o executivo. Juros futuros subindo com a PEC da gastança. Suponha que uma empresa deva 500 milhões indexados ao CDI. Se a Selic subir 1%, a empresa gastará mais 5 milhões por ano de juros. Para bancar isso, terá de cortar custos e provavelmente demitir. Isto é, Lula ferrando os mais pobres. O Globo. Rombo estimado com a PEC da transição sobe de 175 bilhões para 197 bilhões por ano. Se combinar direitinho o rombo com dinheiro público, vai chegar a 1 trilhão em 4 anos. Confia. O publicitário Felipe Pedre pontuou: vamos chamar as coisas pelo nome. É uma PEC bolivariana na largada. A advogada e comentarista política Fabiana Barroso referiu: senadores e deputados estão preocupados se terá a PEC para gastar mais dinheiro público. Fingem não ver o povo nas ruas. Esse comportamento deles só dá mais combustível. Renato Giraldi aferiu: a PEC do rombo é a soberania do Brasil. Ao destruir a economia, o Dilma só deixa mais em conta os ativos estratégicos da nação. A PEC do rombo pode ser considerada como pedalada fiscal? Quem vai assinar o impeachment? A deputada estadual Janaína Pascoal comentou: a tal PEC é aberta demais. Não vejo com bons olhos sua aprovação. Estão começando mal. Se o PT não inchar a máquina, não precisa romper o teto. Social é importante? Abandona a ideia estapafúrdia de criar ministérios. É fácil. Essa PEC deveria ser engavetada. O analista Tiago Guitian Reis qualificou: a PEC de transição é uma bomba atômica nas contas públicas. Em entrevista à Jovem Pan, o deputado federal Bibo Nunes, aliado do presidente Jair Bolsonaro, analisou: não vamos permitir que um desgoverno comece assim, desrespeitando o lado fiscal, que é muito importante. É preocupante quando um governo começa dessa maneira, preocupado com assistencialismo e em garantir os seus votos adiante e não se preocupando com o futuro do país. Se nós não tivermos um controle fiscal rigoroso, vai acontecer o dólar subindo, a bolsa caindo, o risco Brasil aumentando e a inflação aumentando. E vai acontecer o quê? Mesmo furando o teto e dando esse dinheiro, o Brasil vai acabar quebrando porque não tem mais o controle fiscal. Essa PEC não pode passar em hipótese alguma. É um governo que, antes de assumir, já está mostrando a sua total irresponsabilidade fiscal. Um governo que já se demonstra, como foram das outras vezes, um governo preocupado simplesmente em fazer benesses à população. Durante inúmeros anos, os petistas se beneficiaram do Bolsa Família, onde a média era de R$ 193 e as pessoas do Norte e Nordeste se acostumaram a receber essa cota de miséria, se acostumaram com o tempo. Essa PEC não é para um auxílio. Auxílio é por um tempo e não o tempo todo. Imagina pedir 4 anos de fura-teto para puro assistencialismo. Quando alguém ganha sem trabalhar, outros trabalham para pagar o salário, porque isso não é auxílio, já vira um salário de 4 anos. Auxílio é por um tempo e não o tempo todo. O que fazem essas pessoas que trabalham? Começam a se sentir idiotas. Estão trabalhando para pagar quem não trabalha. É um governo que não tem noção de economia, é um governo que está perdido. O presidente, o descondenado Lula, ele diz que bolsa cair e dólar subir, paciência. Ele não tem noção do que é o mercado financeiro. Isso não é no Brasil, é no mundo. O mercado é quem regula. O risco Brasil crescendo pelas irresponsabilidades que esse governo está demonstrando.
O economista Henrique Stetter disse: 200 bilhões fora do teto deixará o rico mais rico e o pobre mais pobre. Se você não entende essa relação, paciência, pode xingar à vontade. PS, acredito que a PEC deverá mudar bastante até a aprovação. O debate aqui não é esse. O empresário Otávio Facuri lamentou: PEC dá a Lula poder maior que o de Bolsonaro sobre o orçamento. Para quem ainda esperava do Congresso Nacional alguma atitude para preservar, restaurar o Estado Democrático de Direito, aqui vai um tapa na cara. Eles não farão nada. O planejador financeiro Renato Breia, por sua vez, comentou: sugestões de nomes: PEC da vingança, PEC faz o L, PEC da pedalada, PEC Venezuela, PEC Foro de São Paulo, PEC Boa Sorte, PEC Dilma 3. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org.